Muito bom dia, sabadão. Sabadão eu quero fazer algo diferente. Eu acho que ao longo da semana eu vou subir vídeo falando sobre reflexões diárias, de aprendizados de cada dia, o que eu aprendi naquele dia, o que eu acho que é mais importante. Mas sabe, eu quero fazer um apanhado dos aprendizados que eu tive durante a semana e o que eu fui colocando em prática e o que pode te ajudar no teu dia a dia para essa próxima semana ou quem sabe para os teus próximos meses e para a tua vida. Essa semana foi uma semana por aqui bastante agitada e por mais que isso pareça que às vezes pode ser algo ruim, para mim não foi. Eu comecei a ter uma reflexão de o quanto que a gente, e isso eu conversando aqui com a minha esposa, o quanto que a gente, quando está ocupado, a gente consegue fazer mais coisas. Eu acho que pelo dinamismo mesmo, de estar ali com a mão na massa, que a gente está fazendo e vai produzindo, e isso acaba se tornando algo que, por mais cansativo que possa parecer, no final você tem tipo uma felicidade. E é muito maior do que um orgulho, na verdade, porque você fala assim, caraca, olha quantas coisas eu consegui fazer nesse mesmo espaço de tempo, nesse curto espaço de tempo, e que talvez eu, quando tinha mais tempo, não conseguia fazer. E aí a gente começa a entrar um pouco, eu começo a pensar um pouco na gestão de tempo, né, que a gente fala assim, tipo, pô, eu sou um cara que eu sou bem metódico, sistemático, um pouco chato, mas foi assim que eu consegui conquistar algumas coisas na minha vida, né. E eu vejo que, tipo, na minha cabeça, assim, mas se eu parar e fazer isso, eu faço a hora que for. E às vezes eu não paro para poder fazer e aquilo fica se prolongando durante muito tempo. Então, essa semana eu tive uma mentoria, e aí nessa mentoria a gente tava conversando e trocando, falando um pouco sobre isso, né? Que eu tava falando assim, pô, algumas coisas pra mim, assim, eu não queria que fossem tão pesadas e acaba que são pesadas. E aí o meu mentor, né, comentou e falou assim, cara, mas tu torna a parada pesada, mas no final tu faz. Então por que você não pega e já faz logo, né? Então eu tentei usar isso como gatilho para despertar e começar a ir fazendo as coisas que eu sabia que eu poderia fazer, que daria para fazer. E isso me adiantou muito. A minha produtividade foi lá em cima e mesmo com os meus controles, né, que eu sou assim, faço 50 minutos, faço uma hora, dou uma pauta, pego outra coisa, vou fazendo. É a minha forma de lidar de forma dinâmica e que eu vejo que a produção acontece. Então essa é a primeira dica dessa semana. A segunda dica essa semana vai ter uma saudade muito grande do meu pai e eu sou um cara um pouco saudosista, né? Eu tenho fotos de muitos anos, eu tenho fotos daqui até 10 anos atrás e eu gosto de às vezes ficar dando uma olhada nessas fotos. Esse canal aqui também é muito bom pra mim por conta disso, porque eu consigo ver a minha evolução de vários anos atrás e o quanto que eu fui evoluindo, o quanto que eu vou evoluir, e a minha certeza é tão grande da minha evolução e do caminho que eu trilho, do que eu cultivo, das sementes que eu planto para poder ver lá na frente, que eu deixo gravado aqui mesmo, porque eu tenho certeza que vai ser algo muito melhor, como vem sendo, né? E aí eu tava olhando as fotos, pô, vai ter uma saudade muito grande do meu pai, né? E aí o meu melhor amigo, assim, o Marcos Vinícius, a gente trocando assim, conversando, ele falou pra mim assim, cara, teu pai era um maluco muito maneiro, tipo, geral se amarrava nele e tal, então, tipo, pô, ele proporcionou pra você, pô, uma parada, assim como meu pai, é uma parada muito foda, que foi a gente estudar junto, a gente ter as paradas junto, eu quero proporcionar isso pros meus moleques, sabe? E aí, bateu aquela coisa, aquele sentimento assim, lembrando do meu pai, né? E aí, por que eu tô falando isso? Cara, meu pai era uma pessoa que, tipo, pô, ele saía de casa, ele falava com geral, meu irmão tratava geral benzão e tal, sempre foi muito assíduo com as coisas dele. Então, às vezes, e talvez assim, eu, né, como pequeno, óbvio, eu posso não ter entendido as lutas internas que meu pai teve, né? E acabou que ele descarregou muito isso em álcool, muito em cigarro. E aí, tipo, no final da vida, assim, tipo, eu realmente me afastei durante um período para poder criar minha realidade. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade e fui montando, né? E sempre tive uma coisa assim, né? Desde menorzão eu via a dificuldade rolando lá em casa, porque eu vou prolongar esse vídeo um pouquinho, mas eu acho que faz sentido para você. Todo mundo foi começando a família do meu pai era muito velha, né? E aí começou a galera morrer, ficar doente e tal. Ele foi levando pra casa, foi cuidando de geral, sabe qual é? E eu chegava em casa, muito novo, na casa dos meus avós na época, porque a gente teve que sair de casa porque eles davam a vida pra cuidar dos outros.
E eu via os idosos morrendo, pô, aquela situação assim pra mim era um pouco pesada, né? Então eu falei, cara, tô vendo aqui dificuldade financeira, tô vendo aqui a morte beirando, pô, todo mundo idoso, malzão, e perto do meu aniversário parecia que sempre tinha um idoso que, pum, batia a bota. E eu comecei a me tornar um cara muito frio, na real, quando novo, né? E 14 anos de idade eu saí pra trabalhar, meu irmão, e tipo, ninguém me falou o que eu precisava fazer. Muito pelo contrário, meus pais às vezes nem queriam que eu fizesse isso, eu ia lá, fazia. Pô, pegava meu dinheiro, botava um dinheiro em casa para poder botar uma comida, poder ajudar de alguma forma, entendeu? E isso foi se perpetuando quando eu fui ficando mais velho, sempre queria dar o melhor para eles, né? E aí, na pandemia, quando meu pai se foi, eu fiquei um pouco sem chão, assim, porque... E aí vem o ponto, né? Porque depois de vários anos, ele teve um problema do coração, isso foi em 2016, para 2017, na verdade, 2019. Ele teve um problema no coração, 2018 para 2019, e aí ele operou, e aí eu ia para Petrópolis direto, toda uma movimentação em prol disso. E ele viveu 2, 3 anos da vida que foram exatamente sem álcool, sem cigarro, e a gente muito junto. E aí eu tava vendo uma foto de uma viagem nossa para São Paulo, né? Era um Rosh Hashanah lá em São Paulo, e ele foi comigo, e a gente foi pro Templo de Salomão, e ele falou, cara, quero ir nesse Templo de Salomão, imagina como é que era isso, aquilo e tal. E aí naquele momento ali, cara, eu comecei a imaginar como é que pode, né? Meu pai, pô, bebia direto, a gente estava assim, um pouco afastado. Eu, quando na época eu tava fazendo os treinamentos de coach do Paulo Vieira, e isso é importante falar, porque no meio do treinamento o Paulo Vieira falava assim, pega o telefone agora, liga pra tua família e tal, e eu liguei, ninguém atendeu, eu falei, pô mano, tem que voltar pra casa. E aí dentro de casa, meu pai um dia bateu na porta, desesperado, eu tava lendo, boladão, achando que ele, pô, já tava charopado, ele tava passando mal, ele veio pro hospital, e ele se cuidou, e a gente teve esses 3 anos juntos, e esses 3 anos resultou nessa viagem pra São Paulo. Resultou no momento de eu ver meu pai orando lá dentro do Templo de Salomão junto comigo, e ali eu posso falar que ele falou pra mim assim, diversas coisas, né? Mas o mais importante é assim, cara, é muito bom poder entender que muitas coisas na minha vida não fizeram sentido, que podiam ter caminhos diferentes. E aí eu tô falando que eu sou um cara saudosista, eu vejo minhas fotos de 10 anos atrás, fico pensando na minha evolução, fico pensando nas minhas coisas, e comecei a dar valor ao meu tempo, a dar valor à pessoa que eu sou. E comecei a refletir e ver todo esse passado e esse acúmulo de experiências que me trouxe até aqui, sabe? E assim, muitas das coisas que eu sonhei lá atrás foram conquistadas aqui, então eu tenho que ser grato, eu tenho que continuar. Teve algumas coisas que ainda ficaram para poder serem conquistadas, e aqui hoje eu entendo que tudo tem o seu tempo, né? E mais uma reflexão com a minha esposa nessa semana, ela falou assim pra mim, pô, tu já parou pra pensar que tu é um cara muito imediatista e às vezes quando você espera alguma coisa acontece exatamente melhor do que tu imaginava? E a gente tava falando dessa cadeira aqui no caso, né? E eu falei, caraca, é verdade, só que isso não é só na minha cadeira, isso é em tudo, isso são nas minhas formações, são nos meus livros, são nos meus dia a dia, são nos meus relacionamentos, sabe? Eu comecei a dar muito valor para as pessoas que convivem do meu lado. Eu sou um cara hoje em dia que eu tenho uma gestão das pessoas e dos ambientes da qual eu convivo que são muito maiores do que eu imaginei um dia. E não porque eu sou um cara especial e tal, não, muito pelo contrário. É porque eu sei que as pessoas erradas, nos lugares errados, vão me tendenciar a ter um desvio do caminho que eu quero. E eu não quero mais desvio. Eu sou um cara hoje que eu sei muito bem a rota que eu quero, e eu quero que você pense na rota que você quer, os ambientes que você viva, quem são as pessoas que estão ao teu lado, são pessoas que te impulsionam, são pessoas que querem ver o teu bem. Porque assim, eu gravo aqui todos os dias de manhã, porque talvez na internet tenha muita coisa boa, mas talvez ninguém vai olhar pra tua cara e vai falar assim, meu irmão, toma as decisões que você tem que tomar, vai fazer o que tu tem que fazer. Às vezes, essa semana, na quinta-feira, quando a gente estava na cela, a garota, uma menina que estava lá falou o seguinte, a Arca de Noé não tinha janela. E aí, tipo, no primeiro momento eu ouvi aquilo e falei, cara, o que isso quer dizer? Porque se eu tô ouvindo tem alguma coisa. Eu tenho uma mania de aprender com tudo, alguma coisa que faz sentido pra mim. E aí eu entendi que às vezes de tanto a gente ficar olhando para o lado, de tanto ficar olhando para a vida dos outros, para o universo dos outros, a gente esquece de olhar que às vezes é para cima, sabe? Para Deus e para o nosso caminho. E aí eu falei assim, pô, faz muito sentido, porque essa semana eu tomei uma decisão muito forte de seguir um caminho e eu falei, eu não vou olhar para o lado, não quero olhar mais para o lado. Se isso é algo que está na minha vida já há muito tempo e eu às vezes fico não tomando a decisão precisa para olhar para cá porque eu fico olhando para o lado. Chega de olhar para o lado. E as coisas estão acontecendo muito melhores. E mais pra frente a gente vai falar sobre isso, as coisas vão acontecer, porque eu tenho certeza que isso aqui
se baseia nisso. Então, os aprendizados dessa semana, eu acho que não adianta a gente ficar demorando para tomar as atitudes. Eu acho que quando a gente está em movimento, as coisas tendem a continuar em movimento. Então vamos evitar ficar no ócio parado, tentar produzir aquilo que a gente sabe. Mais um ponto, olhar para o passado como aprendizado para a vida de hoje, sabe? Às vezes a gente não entende tudo que a gente passa na vida, mas assim, os imprevistos acontecem. Por exemplo, hoje eu queria subir esse vídeo ao vivo, mas o imprevisto aconteceu. Eu estou gravando ele, vou subir esse vídeo que ele não vai deixar de acontecer. Por quê? Porque quando a gente tem um objetivo muito grande, a gente não mede os obstáculos, as coisas que estão pelo caminho. A gente arruma as soluções e continua seguindo. Então, eu entendo o imediatismo, mas o imediatismo da sociedade levou a sociedade a estar do jeito que está. Então, assim, se você acha que a sociedade está boa, beleza. Eu não concordo com essa opinião. Então, eu acho que a gente pode esperar e construir a nossa realidade a partir das nossas pequenas atitudes focadas no nosso direcionamento. É isso que eu quero deixar para essa semana. Eu te desejo aí uma ótima semana, que alguma coisa disso tudo que eu falei, desses 11 minutos, possa servir para a tua vida. Seguimos com o mês e Corpos Unos. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e, como com tudo, vamos para cima.